Bem-vindo ao Fanzine. Segundo a pesquisa realizada pelo Gallup durante a Eco 92, os habitantes dos países ricos não atribuem os problemas ambientais à superpopulação. Os habitantes dos países pobres não responsabilizam os países ricos pelos males do planeta. Muito se fala de ecologia, mas até hoje pouco se conhece. O que é prioritário? A superpopulação? A pobreza? A emissão de poluentes ou nenhuma das anteriores? O único consenso que há é salvar a mamãe natureza. A ecologia vem sendo bastante falado, divulgado. Eu pretendo fazer um trabalho sério com o meio ambiente. E hoje eu e a Renata, a gente vai entrevistar o jovem brasileiro e ver como é que ele está atuando nessa questão do meio ambiente e da ecologia. Meu relacionamento com o meio ambiente, ele refere-se a um movimento que a gente tem na nossa região, que é a região do sul de Minas. Ela é mais de preservação do que resta de mata virgem lá. Um exemplo claro de que todos podem trabalhar na mesma área é o exemplo do Dafran. O sentido, para mim, de ecologia mudou. Uma estação ecológica, ela comporta muito bem pessoas morando. Se elas souberem fazer a coisa como se fazia antigamente. A gente ser humilde a ponto de escutar os índios, os agricultores, os lavradores. Porque o índio, essas pessoas, eles são cientistas natos. A natureza, que é para nós um dom que Deus nos deu. Não, eu acho que eu não atuo muito, não. Eu, pelo menos, não tenho muito tempo que eu me ligo nesse negócio de ecologia, não. A maioria agora é que está se interessando, está procurando saber mais sobre, né? Eu tento gastar o menos de água possível, né? Eu tento economizar muito energia. Trabalho no bote da freguesia lá, pescagem de Jacarepaguá, né? Preservando o verde, evitando devastação, queimadas, tudo. Eu sou de Carapicuíba, nós temos o movimento SOS Lagoa, que é uma lagoa formada pelo Tietê. A UBS praticamente tenta orientar, sempre colocando que a ecologia também é uma forma de se elevar o nível da consciência. Nós fizemos no Maranhão um encontro latino-americano, chamamos todos os jovens brasileiros para discutir a questão de ecologia. Aí a gente tá mostrando que a maior pobreza
A maior poluição é a pobreza. A gente está plantando o futuro, né? A gente está aí para isso, para descobrir as coisas diferentes. Pássaro, pássaro, parandurum, pássaro, momento, pássaro, pássaro, ritmo, pássaro, pássaro. Yeah. Para falar da coisa verde, convidamos o coordenador do Greenpeace, Rui Leite de Barros. A atriz mundialmente conhecida Lucélia Santos. Na plateia, a Faculdade de Ecologia da Unesp e da Faculdade da Zona Leste. Lucélia, pelo que vimos na matéria, quer dizer, cada um tem uma maneira de participar, alguns não participam, outros atuam em movimentos ecológicos. Se alguém lhe perguntasse, assim, que tipo de que maneira poderia contribuir pela preservação do meio ambiente, o que você diria? Que conselho você daria? Eu falaria assim, hoje em dia eu acho que isso tem que ser feito de uma forma bem livre mesmo, o mais ligada possível ao desenvolvimento da consciência. Porque muito se ouve falar de ecologia, na verdade, nos últimos tempos, né? Então, todo mundo já ouviu falar alguma vez, pelo menos em efeito estufa, ou já ouviu falar em chuva ácida, já ouviu falar na destruição das florestas, na destruição da floresta amazônica, no problema dos índios. Muito se ouve falar, mas isso é mais um grande marketing nos últimos tempos que ficou bem intenso. Agora, o desenvolvimento da consciência efetivamente não acompanha. O que é um desenvolvimento da consciência? É a pessoa ver como ela, cada um, no dia a dia, vai se relacionar com os problemas que são efetivos no planeta e como ela pode ajudar a resolver ou ao menos minorar o sofrimento do planeta. Nesse sentido que eu falo. E você, com Sonhos de uma Noite de Verão, de Shakespeare, lá no Rio de Teatro João Caetano? Teatro João Caetano. Teatro João Caetano, Praça Tiradentes. É a sua maneira, é uma das suas maneiras de colaborar? É. O que Shakespeare tem a ver com preservação do meio ambiente? Shakespeare era um profundo conhecedor das florestas. E essa peça, O Sonho de uma Noite de Verão, ela fala da magia que a floresta exerce sobre os seres humanos, sobre os níveis humanos. Esses níveis suprafísicos dos elfos, das fadas, eles são muito reais. E o Shakespeare conhecia isso profundamente. E no Sonho de uma Noite de Verão, ele fala disso com muito conhecimento. Ele é um apaixonado pela floresta, como nós. E o grande charme da peça é uma floresta amazônica que vocês montaram no palco, né? Queria que o câmera desse um look aqui esse belíssimo programa que, aliás, é feito em papel reciclado. 100% reciclado. Tudo no teatro é reciclado? A cortina? Oi? Tudo no papel? Não, infelizmente a gente não chegou a esse ponto ainda. A gente fez o programa, os cartazes com papel reciclado, mas cortina, tudo isso ainda não estamos nesse nível ainda. Agora, você disse uma vez que a peça ela quer passar uma mensagem preservacionista. O que é essa mensagem preservacionista? Não disse isso, não. Na verdade, a única frase ecológica, quem disse foi o Herzog, que diz: quando morrem as florestas, morrem os sonhos. A ligação da floresta amazônica com o Shakespeare é a necessidade da gente continuar sonhando. E todos os filmes, tudo que eu vejo que traz uma beleza enorme, que atinge esteticamente, fala o coração, fala do sonho. Eu vi o filme do Escola agora, o Capitão Tornado, e ele fala dessa necessidade da gente continuar sonhando. E eu acredito nisso também. A gente tem que continuar sonhando apesar do caos externo. Ok. Então, Rio de Janeiro, assistam Sonhos de uma Noite de Verão. O Greenpeace é uma organização ambientalista que ficou conhecida a partir da década de 70, atormentando a vida dos caçadores de baleia e enviando navios em zonas onde se faziam testes nucleares. Tem representantes em 27 países e sobrevive de contribuições de holandeses,
alemães, americanos, ingleses e outros. O Greenpeace chegou no Brasil, representando aqui Rui Leite. O Rui, o que é uma ONG? O que é o Greenpeace? Quer dizer, como se comporta? Vocês sobrevivem de contribuições e atuam a partir de que maneira? Uma ONG é uma organização que não tem a ver com governos, partidos, né? Que seria uma organização não governamental. No caso específico da gente, a gente tem 3 princípios básicos. Um é a não violência, quer dizer, qualquer ato que a gente faça sempre evita colocar em risco a vida das pessoas. O segundo é a independência política, ou seja, a gente não se filia a governos ou a partidos, o que não significa ser apolítico, né? E sim apartidário. E o terceiro é a independência econômica. Com isso, a gente não aceita nem dinheiro de empresas, nem de partidos, nem de governos. Então, a gente Vocês no Brasil têm conseguido essa independência ou vocês têm recebido dinheiro da matriz? Olha, a gente abriu aqui no Brasil há pouco tempo. Quer dizer, a Greenpeace no Brasil tem cerca de 1 ano de idade e só esse ano que a gente começou a atuar mais publicamente, né? A ideia da gente é atingir a autossustentação financeira. Para abrir, para dar esse empurrão inicial, a gente está contando com a ajuda de cidadãos do mundo inteiro, né? O esquema básico de sobrevivência econômica da Greenpeace é ou contribuições individuais, quer dizer, pessoas físicas, ou então venda de produtos, quer dizer, camisetas, bonés e tranqueirinhas ecológicas em geral, né? E a gente pretende fazer a mesma coisa aqui, né? A gente está associando pessoas, estamos vendendo também alguns produtos e estamos buscando, a médio prazo, atingir essa autossuficiência. Agora, no Brasil, quem está na mira do Greenpeace? Eu sei que a Petrobras está. A Petrobras tem um currículo um pouco recomendável. Um vexame, né? Tem um currículo de derramamento de petróleo, de colocar no mercado um combustível pouco... Aliás, só interrompendo, das empresas de Cubatão, as únicas que ainda poluem são as estatais, né? Mais ou menos, viu? Tem um certo controle que foi feito de uns tempos para cá, mas essa história de que Cubatão está livre da poluição é um certo mito. Tem medições recentes que mostram que o ar lá continua bem abaixo da crítica. Agora, não é só a Petrobras não que está na mira. Quer dizer, a gente definiu 4 grandes prioridades, que são a questão de energia e atmosfera, onde a Petrobras entra enquanto produtora de combustível, né? E, por tabela, poluidora do ar. A questão nuclear, onde a gente está brigando contra as usinas de Angra dos Reis e esses projetos militares na área nuclear. Florestas tropicais, onde a gente está mexendo com a questão da Amazônia, com o que o pessoal chama de reflorestamento, que na realidade são desertos verdes, e resíduos tóxicos. Então são essas 4 áreas de atuação que a gente está tendo aqui no Brasil. Pois não. Rui, mas eu queria saber a opinião de vocês, nós também aqui, a respeito de a reforma agrária, a reforma urbana nesse campo da ecologia, tá? Porque a gente acredita que, se não houver, porque acho que o homem, quando ele é fixado ao campo, ele preserva. Quando se há um planejamento de urbanização, também acontece isso, o homem se fixa, o homem toma amor pela terra, e acho que a única forma de nós termos uma forma de conseguir controlar e manter a ecologia, ou fazer um movimento ecológico realmente, seria... Eu queria a opinião de vocês a respeito disso. Eu estou aqui falando, mas, na realidade, eu queria saber a opinião de vocês aqui, tanto do Rui quanto do Sara. Quando a gente fala em meio ambiente, é muito difícil separar as coisas, né? A reforma agrária, por exemplo, tem a ver com o meio ambiente e inclusive com planejamento urbano também. Se a gente pensa em fixar as pessoas ao campo, por um lado, tem uma integração maior da pessoa com o chão que ela está ocupando e, ao mesmo tempo, evita que ela migre para centros urbanos ou mesmo em áreas de expansão agrícola. Com isso, dá para evitar inchaço das grandes cidades, dá para evitar uma ocupação desordenada do campo, né? E o que a gente está vendo nessas megalópolis, essa tragédia ambiental que a gente vive aqui em São Paulo, por exemplo, onde planejar alguma coisa é muito difícil, né? É muito difícil alguém conseguir planejar uma cidade para 11 milhões de habitantes, 10 milhões de habitantes. Então, reforma agrária também tem a ver com esse negócio. Lucélia, muitos militantes da antiga esquerda, como você, como Fernando Gabeira, Jean Combedi, têm voltado aos movimentos ecológicos. Você acha que o fim do socialismo tem sido ocupado
pelo movimento ecológico? Ou você acha que não tem uma ligação uma coisa com a outra? Eu nunca refleti muito sobre isso, Marcelo, mas sabe, eu acho que a gente vive uma situação de transformação, de transmutação geral, né? Tudo está se voltando para uma nova ordem de valores. A questão econômica, a questão financeira, a questão política, está tudo muito confuso em todos os pontos do planeta. Você acha que a né? ecologia é uma nova utopia? Assim? Não, é porque, sabe, eu acho que a ecologia é uma grita natural, porque o planeta está muito maltratado nas águas, nos ares, na terra. O relacionamento dos seres humanos com o seu meio ambiente está muito subvertido, está muito deturpado. Nesse momento, é uma questão até religiosa você ser ambientalista. É até uma questão de sobrevivência das civilizações e é uma questão de sobrevivência de toda a humanidade, do próprio planeta, de todos os reinos, não só o humano, mas também o vegetal, o mineral e todos os outros. A situação é gravíssima e todo mundo sabe, mas as pessoas não sabem ainda tão bem. Então, é claro que, nesse momento, o maior movimento da humanidade é em prol da sobrevivência, da vida, de salvar o que tem, de consertar o que é consertável. E eu sinto que a humanidade está se voltando para isso. Agora a gente vai ter que superar um caos externo político e econômico, não só no Brasil, mas principalmente no terceiro mundo, evidentemente, por causa da miséria, da fome, mas no mundo inteiro está muito confuso, né? Do mundo inteiro, todos os sistemas. Pois não. Eu queria saber do Rui, o que ele acha dessa despoluição do Rio Tietê, que por enquanto está a cargo só de organizações governamentais, né? E eu queria saber se o Greenpeace, tá, poderia participar em ajudar a recuperar esse rio, para no futuro os filhos da gente poder nadar nele, né? Porque os velhos antigamente nadavam, hoje a gente não pode. Queria saber. Queria complementar essa pergunta, te perguntando se você não acha que esse apoio estatal à despoluição do Rio Tietê não é um certo oportunismo eleitoral. Bom, se é oportunismo eleitoral, bem-vindo seja. É verdade. Sabe que se a gente não aproveita aqui no Brasil, época de eleição, é difícil conseguir alguma coisa, né? Eu acho que é um vício que se tem, esse negócio de fazer as coisas para ganhar voto. Você me dá uma parte Claro. na sua fala? Mas isso é muito engraçado. Isso reflete uma falta de comprometimento real dos governantes com a questão ambiental. Porque na necessidade de chegar ao poder, as pessoas tomam posições tanto no plano ambiental quanto no plano cultural também. As pessoas dizem que vão cuidar da cultura e do meio ambiente e tal, porque as pessoas, nesse momento, precisam de voto e precisam chamar atenção, não é? E depois fica por isso mesmo. Então, fecho minha parte. Obrigada. Com os deficientes físicos também acontece. O que nós vamos inaugurar de rampas agora não está escrito. Mas respondendo à pergunta do... Então, é véspera de eleição, todo mundo vira ecologista, Mas não, amigo o dos que pobres. o Greenpeace pode ajudar para despoluir o Rio Tietê? Olha, enquanto organização, a gente tem um papel muito limitado nisso, né? Quer dizer, a gente tem dinheiro para a própria sobrevivência, assim mesmo, contadinho. Para despoluir o Tietê, os investimentos são pesadíssimos, né? E acho que, se a gente não contar com recursos governamentais, incluindo nisso investimentos externos, inclusive, internacionais, é muito difícil despoluir, né? Isso envolve mexer com saneamento básico, envolve mexer com um esquema de captação de resíduos industriais, é uma coisa bem complicada. O que eu acho que nós, enquanto sociedade civil, podemos fazer é estar vigiando esse processo e fazer com que... E votando nos caras certos. Votando também, né? E vigiando para que ele ande realmente, cobrando dos governantes e, principalmente, cobrando depois da eleição, né? Que na véspera de eleição sempre tem todas aquelas promessas muito bonitas e tal. Agora, cabe a nós, além de votarmos, cobrarmos esses mesmos governantes eleitos para que a coisa continue e que não morra na véspera da apuração das urnas. Pois não. Eu sou da faculdade da Unesp de Rio Claro, do curso de Ecologia. Antes de fazer a pergunta, só queria fazer um comercialzinho. A nossa profissão não é regulamentada até hoje, né? Que profissão? De ecologista? Ecólogo. Uhum. O que é um ecólogo? Ecólogo é um graduado em ecologia. É o único curso a nível de graduação no país, em Rio Claro. Um ecólogo. Bom, a minha pergunta é a seguinte. Eu queria perguntar pro Rui, né? O que ele achou do movimento da Eco Rio 92, e de São Paulo, claro, né? O que representou para o Greenpeace, né? E para o movimento ecológico brasileiro, o que representou e o que acrescentou, inclusive, né?
inclusive o parecer da Lucélia Santos também. Por favor. Essa doeu. Olha, a gente saiu bastante decepcionado da Eco 92. É mesmo? Tinha uma expectativa inicial, uns 2 anos atrás, de que ia ser um momento de virada na história da humanidade. E tinha alguns elementos para pensar isso, né? Era a primeira vez que governantes da Terra inteira iam sentar, né, em torno de uma mesa, pelo menos simbólica, para tratar das questões ambientais e não só ambientais, né, do futuro do planeta como um todo. E o que a gente viu nesses 2 anos que antecederam a conferência é que houve toda uma briga em cima de interesses nacionais, em cima das grandes corporações, onde ninguém queria abrir mão de nada. E o que acabou prevalecendo foi, primeiro, o interesse das chamadas transnacionais, que insistem que o livre mercado regula tudo, que a atividade delas é ótima, e por aí vai. E por parte dos governantes, e aí em especial do chamado G7, né, os países mais ricos, uma dificuldade muito grande em aceitar que, para resolver a questão ambiental, há necessidade de se fazer concessões, principalmente no plano econômico. Então, todos os tratados que foram firmados são bastante tímidos em função da dimensão da crise ambiental que a gente vive. Não é que seja inútil, mas eu acho que, ao invés de um ponto de chegada, como se esperava inicialmente, a Eco 92 se transformou num ponto de partida. Tem alguns tratados que estão firmados, e a partir de agora a gente vai ter que brigar para que eles sejam aprofundados e implementados de uma forma mais radical do que foram assinados na época da conferência. Para você foi uma decepção? Não, eu achei também? ótimo, eu achei sensacional o encontro. Eu tenho uma visão super otimista. Eu acho que São Paulo... Você sempre teve uma visão otimista? Não, nem tanto, nem tanto. Eu acho que São Paulo participou pouco. Eu senti falta dessa participação mais intensiva de São Paulo, tanto no encontro oficial e, sobretudo, nas organizações não governamentais. O encontro foi sensacional. Quer dizer, eu não esperava que o encontro fosse